testando o som. Alô, apresentação, testando o som, testando o som. Alô, testando o som. Testando o som, 1, 2, 3, testando o som. Alô, testando o som.
A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, para fazer nosso culto, nossa live aqui, na congregação do Jardim Guanabara. Nós estaremos louvando a Deus com o hino da nossa harpa, depois nós estaremos ouvindo uma mensagem com o presbítero irmão Isaac, depois louvaremos a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã, estaremos orando por todos, amém? Vamos nas nossas casas, onde que todos estão ao alcance da nossa voz, vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, falando com Deus, com nosso Pai Celestial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui na Tua casa, adentramos na Tua presença. Primeiramente a Ti nós pedimos, Senhor, perdão de todos os nossos pecados, seja eles por palavras, obras, pensamento, tudo, ó Deus, quanto nos afasta de Ti, da Tua presença, da Tua majestade. Pai, eu peço a Ti neste momento, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, a palavra que aqui foi pronunciada, Senhor, que seja instruída pelo Espírito Santo de Deus e venha falar a cada vida e a cada coração nesta noite. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, que estão também nas suas casas, tantos quantos têm pedido uma oração, Pai, uma palavra do céu para as suas vidas, vem estar atendendo nessa noite, curando, libertando, restaurando, transformando, pelo poder da Tua bendita palavra. Pai, eu peço a Tua bênção e a Tua presença em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, estaremos louvando a Deus, e que bênção, irmão? Nós estamos na nossa programação, também da nossa igreja sede, louvando a Deus toda terça-feira com o nosso culto de doutrina, sob orientação ali do nosso pastor Clarismundo. Também estamos no domingo, agora pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 11 da manhã nós temos culto infantil, e à noite, no domingo, às 19 horas, nosso culto online ali na sede. Continuamos louvando a Deus, que Deus tem mandado palavras gloriosas para os nossos corações, e também nossos cultos no lar, toda quarta-feira, culto no lar. Estou sabendo que tem famílias que estão fazendo até mais de um culto, irmãos? 2 ou até mais. Que Deus abençoe, que possamos, mesmo à distância, nós mantemos a nossa comunhão com Deus sempre, e com os irmãos também em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus com bastante alegria, já que o irmão William vai estar louvando a Deus com o hino da harpa. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos, amigos, família, com a paz do Senhor. Sou grato a Deus estar aqui mais uma noite para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, queridos. Hino da nossa harpa cristã, hino de número 107. Louve a Deus conosco nesse momento. Hino de número 107, firme nas promessas de Jesus. Vamos louvar a Deus e cantemos juntos. 107. Promessas de Jesus, firme,
de Jesus, ó Cristo, sim, nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vendo assim, purificação do sangue para mim, a liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Continuamos firmes nas promessas de Jesus, né? Queridos, hino de número 196 da nossa harpa cristã. Hino de número 196. Louvamos a Deus. Uma flor gloriosa. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa dá ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Muito obrigado, irmãos, é uma bênção estar com vocês aqui. E sempre lembre, irmãos,
Não deixe de cultuar a Deus no seu lar, juntamente com a sua família, esteja com vocês, mesmo distante de nós aqui no templo, mas estamos em espírito orando todos juntos. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, louvamos a Deus por esses hinos gloriosos. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? A partir do verso 1 vai nos dizer: sendo Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos proceder com mais uma oração, irmãos. Nós temos alguns pedidos aqui. A irmã Roseli Santos pede oração por seus familiares que se encontram enfermos. A irmã Sueli pede oração pela Nathalie e por toda a sua família. Irmã Ana Rita agradece as orações em favor do Rafael, que já se encontra em casa, mas precisa de orações por sua total recuperação. Irmã Geneva pede oração por sua família. E também continuamos orando pela família da nossa irmã Marineide e toda a sua família, né? Está enlutada. Deus assim recolheu o seu pai, que Deus possa estar confortando o seu coração. Esses pedidos de oração, irmãos, são os irmãos que têm mandado aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp durante o dia. Nós aqui no culto, nós estamos orando, né? Os irmãos não podem estar aqui, mas os pedidos que chegam pelas redes sociais, nós estamos aqui orando e orando por toda a igreja, tá, irmãos? Nesse momento, intercedemos por todos, os nossos irmãos enfermeiros que trabalham aí na linha de frente, irmãos, num estresse muito grande, como também o nosso pastor sempre tem pedido. Vamos orar pelas nossas autoridades, seja elas municipais, estaduais, federais, que Deus venha dar instrução a todos, né, irmãos? Porque o povo necessita da misericórdia de Deus, mas passa pelas decisões das autoridades. Que Deus venha iluminar, em dando sabedoria a todos eles. Vamos orar em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo, justo e eterno, mais uma vez na tua casa, na tua presença eu intercedo por todos esses pedidos de oração, os irmãos que se encontram enfermos, Pai, que têm mandado o seu nome para que possamos aqui estar orando. A família lutada da nossa irmã Marineide, seu esposo, sua família, conforta os vossos corações.
Também, Senhor, os irmãos que estão enfermos, com alguns parentes que foi acometido dessa enfermidade, Senhor, vem estar visitando, curando, Senhor, restaurando a saúde. Nossos irmãos aqui da congregação e de todas as congregações, que são enfermeiros, médicos, que estão aí, Pai, da linha de frente, em situações de muito estresse, dê vitória. Papai, abençoa também os nossos, Senhor, a nossos governantes municipais, estaduais, federais, Senhor, venha dar sabedoria, venha dar entendimento para que o povo não venha a sofrer, Senhor. Mas eu peço a tua bênção na vida de todos, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, que possamos nos momentos mais difíceis, Pai, ter as melhores experiências contigo e com o reino do céu. Também pedimos neste momento, Senhor Jesus, venha abençoar o teu servo, nosso presbítero irmão Isaac, que vai fazer a meditação da tua palavra junto com a tua igreja. Vem estar abençoando, abre a porta da tua palavra pela instrução do teu divino Espírito Santo, alegrando os corações. Assim peço e agradeço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra, todos nós, onde nós estivermos, nossos lares, e Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por esse privilégio de estarmos ao mesmo tempo distante, mas os nossos corações estamos bem perto em Jesus Cristo, né? Eu queria compartilhar uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Nós acabamos de fazer uma leitura do bem-aventurado os mansos pacificadores, e o verso de número 1 vai dizer que é bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me haja por desculpado. E o outro disse-lhe: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por desculpado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Uma leitura conhecida da igreja, de todos os irmãos. Eu quero compartilhar essa leitura que Deus tem colocado no meu coração, começando já pelo primeiro verso que nós lemos, o versículo de número 15.
que o primeiro versículo ele já fala de alimento, de pão. Os irmãos observam que ele diz pão, ele não diz carne, não diz outro alimento, mas ele diz pão, porque pão ele fala de que você vai assentar à mesa, mas não vai ser uma única vez. É que você, a partir do momento que você senta nessa mesa, todos os dias o pão estará à mesa. Louvado seja Deus. E aqui eu quero que os irmãos me permitam fazer uma colocação, porque alguém que estava à mesa, ele disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E eu meditando nessa leitura, me veio como que o Senhor Jesus Cristo, ele estivesse nesse momento falando dessa parábola, e que esse homem de bem-aventurado seria Mefibosete. E talvez você possa perguntar, mas por que Mefibosete nesse texto? Porque Mefibosete era um homem coxo. E todos nós sabemos que coxo, manco, ele não poderia entrar no reino. E se os irmãos olhar a história do rei Davi, o rei Davi parece uma coisa até engraçada, porque ele tinha uma certa apatia por mancos, por cego. Até porque no contexto da história havia muitos homens cegos, muitos aleijados, porque devido a muitas guerras. Mas eu me coloco aqui porque ele diz que esse homem era bem-aventurado, porque pela lei ele não teria direito de entrar lá. E aí quando nós vamos olhar o decorrer desse texto, ao final ele disse: aqueles homens que eram privilegiados de estar nesse dia, nessa mesa, eles não quiseram ir pela aquela ceia, para aquela festa. Mas o pai de família indignou-se, ele disse: olha, sai pelas veredas e chama os mancos, os cegos e o aleijado e coloca eles lá na mesa. Meus irmãos, e é algo interessante, é que quando o Senhor Jesus Cristo, ele chama alguém, e esse alguém não quer sentar à mesa, é algo interessante, que ele não tira o nome, mas ele coloca alguém que era indigno, e coloca para sentar à mesa. Louvado seja Deus. E assim somos nós, porque não éramos merecedor dessa graça, mas ele enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações. Louvado seja Deus, e nos deu o direito de sentarmos essa mesa e de um dia ir morarmos no céu. Louvado seja o nosso Deus. Então você tem direito a comer o pão diário todos os dias. E ele diz que nós passaríamos por privações, mas ele daria o pão todos os dias. Louvado seja Deus. E agora, mediante essa introdução, o versículo de número 16, ele começa a parábola que ele diz: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então, esse homem, meus irmãos, ele fez um grande banquete. E a história vai dizer que eram 2 convites. O interessante é que os irmãos vão ver as desculpas que esses homens deram. E que muitas vezes nos dias de hoje dão essas desculpas. Porque era feito 2 convites. Então, primeiro convidava aquela pessoa, e no dia da festa, o anfitrião ele ia lá de novo: olha, já está tudo preparado, então você só precisa ir assentar à mesa. E aqui diz que já estava tudo pronto, e aí convidou a muitos. E o versículo de número 17 ele diz: e a hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Louvado seja Deus. E agora, meus irmãos, ele mandou que todos esses homens viessem, mas agora ele diz que esses convidados que está com o nome na mesa, não vai ser tirado o nome deles, porque outrora
quem era para estar essa mesa, fazendo uma analogia, era Israel. Mas nós, não sendo judeus, somos gentios, nós estamos com esse direito de morarmos, de sentarmos a essa mesa, louvado seja Deus. Mas agora eu coloquei algumas desculpas, as desculpas que os crentes dão para não cumprirem o seu propósito nessa vida. E eu também coloquei, você não vai comer somente uma vez. Ele está tirando você do nada e colocando você no tudo. Louvado seja Deus. É assim como fez com Mefibosete. Mefibosete estava numa terra do nada, e ele traz agora para a mesa do tudo. Agora, meus irmãos, imagine agora esse homem chegando, e aquele guarda fala: olha, aleijado não entra aqui. Mas eu posso fazer uma analogia e ele perguntar: olha, mas o rei mandou me chamar. Louvado seja Deus. Então agora você entra direto, ninguém pode impedir isso. Mas agora esses convidados, irmãos, olha só, o versículo de número 18, ele diz: e todos a uma começaram a desculpar-se. E olha só como diz o primeiro aqui. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por desculpado. Meus irmãos, a mentira já foi pego logo de início aqui, porque ninguém compra o campo sem primeiro ver. Alguém compra uma casa sem primeiro ir vê-lo? Então esse homem já está mentindo para o anfitrião. Ele diz: olha, eu comprei um campo, eu não posso ir. Mas agora, quando nós começamos a meditar nesse versículo, tem um porquê aqui. Porque o que nós plantamos no campo? Nós plantamos cenoura, batata, isso. E agora o que o campo dá? Ele dá primícia. Então esse homem, ele poderia até ter falado isso: olha, eu vou ao meu campo, vou buscar as primícias e eu trago para a festa, porque só de eu ter o meu nome lá nessa mesa é uma forma de eu agradecer isso. Mas não, esse homem preferiu falar: não, eu vou experimentá-lo, esse campo. Então, meus irmãos, o campo ele gera primícia. O convidado poderia até dizer: ó, vou ao campo pegar as primícias e trazer em agradecimento por ter espaço nessa mesa. Mas ele já mentiu logo do início. E que muitas das vezes nós, diante de Deus, o que podemos às vezes pensarmos que está sendo desculpado, mas o bom pastor conhece as suas ovelhas. Então muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e queremos se desculparmos com, entre aspas, uma mentira, mas o Senhor conhece. Então a primícia ele tinha que trazer. Então ele não queria vir porque ele não deu nada. E era normal que até alguém que fosse chamado para a festa, ele trazer algo para ajudar na festa. Mas Jesus Cristo, ele se mestre, o Senhor dos Exércitos está dizendo: eu faço a festa e não preciso de um tomate do seu campo. Aleluia. Eu faço a festa, não preciso de uma cenoura do seu campo. Aleluia. E que muitas das vezes nós colocamos essas desculpas. E o versículo de número 19, ele diz assim: olha, aqui já é outro. O outro ele disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo-te que me haja por desculpado. Meus irmãos, uma junta de bois eram 2 bois. Então ele comprou 5 bois, 5 juntas, ou seja, 10 bois. E a lei dizia que de cada 10 boi ele tinha que levar para o sacerdote, e o sacerdote apontava a vara, o qual que era a dízima. Ou seja, daqueles 10 boi, um era a dízima.
E outra coisa, ninguém compra um carro sem fazer, pelo menos hoje se fala o test drive, né? Ninguém compra o carro. Então esse homem já tinha comprado esse carro, essas juntas de boi, ele já tinha comprado. Ele disse que ele ia experimentá-lo, quer dizer, ele ia testá-lo depois de comprado. Outra mentira. Então as juntas, elas eram dízimo, ou seja, de cada 10 boi, o sacerdote separava um para dízimo. Ou seja, o dono da festa convidou de propósito uma pessoa que devia para Deus. Meus irmãos, talvez não era essa a palavra que você queria ouvir, mas essa palavra me cortou o coração hoje o dia inteiro. Confesso para os irmãos que eu tentei até mudar isso, mas não foi possível não. Era isso que Deus tinha preparado para nós hoje. Ele convidou um homem que devia para Deus. Ou seja, ele já mentiu, ele disse que ele ia experimentar, mas não. Ele preferiu usar a desculpa: vou experimentá-los, as minhas juntas de boi. Meus irmãos, muitas das vezes, nós diante de Deus, ou até mesmo para um servo de Deus que dirige o pastor da igreja, muitas das vezes nós achamos que poderia até passar a desculpa para ele, mas diante dos olhos de Deus nada se passa. Louvado seja Deus. Então, quando você adentrar esse santuário, tenha consciência que você não tinha direito, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nos foi dado o direito de assentarmos aqui nessa mesa e sermos fartos pelo pão que Ele nos cada dia. Muitas das vezes estamos tristes, Ele vem com a palavra de consolo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E o versículo de número 20, eu não quero estender, já logo estarei terminando. O 20 diz: e outro disse, casei, portanto não posso ir. Meus irmãos, eu disse que havia 2 convites. Então esse homem, ele recebeu esse convite anteriormente. E agora ele diz que casou. Então ele não pode ir a uma festa. Eu até coloquei, se o anfitrião soubesse que ele era recém-casado, teria incluído a sua esposa no convite. Mas também tem outro detalhe: se ele não fosse tão egoísta, teria proporcionado uma noite agradável fora do lar dele. Então, meus irmãos, isso também fala do nosso lar, em que muitas das vezes, agora nesse período que todos estão dentro de casa, e que às vezes as palavras começam a se acostumar um ao outro, mas coloque Jesus também no seu casamento, aleluia, porque Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é que nos protege. Então não haja que você pense que vai enganar o nosso Deus, porque Ele está com os olhos como chama de fogo. Louvado seja Deus. E o terceiro homem é a imagem daquelas preocupações e responsabilidade doméstica que tanto nos controla o nosso tempo e nosso pensamento. Ou seja, não vou à igreja hoje porque tenho que fazer alguma coisa na minha casa, todos os dias. E se nós ficarmos nesse pensamento, todos os dias vai ter uma ocupação, e nós nunca iremos adorar o nosso Deus. Louvado seja ao nosso Deus. E o versículo de número 21, ele diz: voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O versículo do 21, os pobres não são como os ricos, que tem tudo, que não tem nada e promete tudo, e quando tem tudo, não dão nada. E eu separei aqui, meus irmãos, esses pobres, os mancos e os cegos, e eu queria
separá-lo cada um e falar para os irmãos. Os pobres, eles dão tudo o que têm todo o tempo. E quem são os pobres no reino de Deus? Os pobres somos nós que aceitamos a Jesus Cristo como um Salvador. Porque outrora nós não éramos dignos de assentarmos a essa mesa. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, a graça dele que nos alcançou, nos damos esse direito. Então agora nós somos filhos dele e temos direito de assentarmos à mesa. E também, quem são os mancos no reino de Deus? Eu coloquei que os mancos são os Jacós. Mas que Jacós? Aqueles que lutaram com Deus e disse: não sairei daqui enquanto nós não formos abençoados. Aqueles que servem a Deus e estão unidos com aquela fé e diz: eu não sairei daqui enquanto não ser abençoado. E os cegos? Quem são os cegos no reino de Deus? Os cegos, eles não estão olhando para o homem. Então, quando ele está na casa de Deus, ele não olha para a falha do homem. Ele está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, é esse o momento que devemos servirmos a Deus. Não devemos olhar para A, para B, mas olharmos para Jesus, aquele que foi até a morte de cruz e não abriu a sua boca como um cordeiro mudo. Então, quando nós servimos a Deus olhando para Jesus, nós não conseguimos olhar nos defeitos dos nossos irmãos do lado. Aleluia, louvado seja Deus. E outro detalhe também é que uma outrora Jesus disse assim: o que sai da boca, o que sai é o que contamina. Mas eu comecei a olhar para a analogia: o que sai do corpo humano? Fezes, urina, e isso contamina. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso nas parábolas, de como ele falava para os seus filhos. Então, como que funciona isso? Então, quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você, os seus ouvidos, ela está defecando nos seus ouvidos. Então é por isso, ela está colocando tudo que não presta dela nos seus ouvidos. Então é isso que contamina o homem. Então, como servos de Deus, nós devemos fazer um filtro aos nossos ouvidos. Porque outrora também o cego, olha só como é interessante, o cego, ele não está olhando para o defeito humano. Porque Jesus, quando ele curou aquele cego de Betsaida, ele falou para aquele homem: como você está vendo os homens? Ele olhou e disse: estou vendo os homens como árvore andando. Aí Jesus falou: você está vendo muito. Aí ele foi lá dar uma apertadinha no parafuso e disse: como você está vendo agora? Agora eu estou vendo os homens. É assim, meus irmãos, a nossa visão diante dos homens tem que ser o olhar de Jesus Cristo. Ele olha para um, olha para outro, que muitas das vezes nós olhamos, fazemos olhamos tantos defeitos dos outros, e muitas das vezes a defeito que nós apontamos, o dia que chegar lá no céu, aquele lá vai para o céu, aquele que você tanto falou, e você não mudou o seu discurso. Então, quem tem direito de morar no céu? Quem tem direito de assentar à mesa? Os pobres, os cegos, os mancos. É esse. E quem é esse? Os gentios, que somos nós. O direito que nós teríamos era a morte. Mas quando ele foi lá na cruz e derramou o seu sangue carmesim por mim e por você, esse sangue nos purifica de todo o pecado e nos dá direito de morar no céu. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que Deus os guarde, e que possamos guardar os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia Ele iria nos buscarmos para morarmos no céu. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, meus irmãos, por essa boa palavra. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Isaac, presbítero aqui da nossa congregação. Palavra gloriosa, né, irmãos? Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino do céu, né? Aquele que estiver preparado para encontrar com Cristo e participar das bodas do Cordeiro, né, irmãos? Essa mesma passagem, outro evangelista vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né, irmãos? Chamados, mas precisamos mantermos firme, porque a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está próxima, né, irmãos? Estamos aí acompanhando os acontecimentos e tudo nos mostra que Cristo já volta, e o nosso compromisso é com o reino dos céus, amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino da harpa, nosso diácono irmão William. Louvado seja o nosso Deus, gloriosa palavra que ouvimos, nos alimentamos nessa noite. Vamos continuar louvando a Deus, querido? Hino de número 564 da nossa harpa cristã. Conte as suas bênçãos, conte as bênçãos de Deus que nós temos recebido. Vamos louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se da vida vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo vão, contas muitas bênçãos dizem de uma vez, viverá surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste eternidade, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Seja o conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas vezes dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, verá surpreso quando Deus já fez. Glória a Deus. Deus abençoe, muito obrigado, irmãos. É uma satisfação estar com vocês aqui. E continue orando por nós, irmão. Continue orando por esse projeto, para que Deus venha nos abençoar cada dia mais. E continue crendo, irmãos. Em breve nós estaremos juntos para louvarmos a Deus juntos. Deus abençoe, irmãos. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, já vamos ir para o nosso encerramento deste culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Reforçando aqui, nós temos nossa escola bíblica dominical, domingo pela manhã às 9 horas,
a nossa programação da Igreja Sede, culto infantil às 11 e às 19 horas o nosso culto também da família ali na Igreja Sede online. É bom participarmos, nossos lares, irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, tenha o seu momento com Deus, aproveite esses momentos que você está mais em casa, leia a Bíblia, ore, né? Converse, né, irmãos? Converse com Deus, converse com a sua família, né? Vamos ser mais unidos neste momento. Deus tem algo glorioso, irmãos. Tudo isso é para a gente repensar muitas coisas em nossas vidas. E nesse momento vale importante, irmãos, né? Amar, perdoar, falar com os nossos pais. Não dá para estar presente, mas manda uma mensagem, diz que você ama, né, irmãos? Quanto filho que tem deixado o pai tão distante nesse momento de reflexão, né? Não precisa ir lá ficar falando de política, não, irmãos, né? Deixa isso para lá, mas vamos falar do amor de Deus. Vamos falar que Jesus ama, que Jesus perdoa. E como foi falado aqui nessa noite, irmãos, bem-aventurado aquele que chegar ao céu. E que possamos todos juntos e nos encontrarmos lá na glória com o eterno Pai. Amém? Meus irmãos, essa semana a irmã Késia fez aniversários. E todos os aniversariantes vamos estar orando, né? O presbítero irmão Edinho vai estar fazendo essa oração final e depois estaremos dando a bênção apostólica na sua casa. Vamos orar todos juntos. Que Deus continue abençoando em Cristo Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Deus de bondade e misericórdia, mais uma vez em nome do Teu Filho Jesus Cristo, graças te damos, meu Rei, por esta rica oportunidade de estar na Tua presença, para poder engrandecer, exaltar e glorificar o Teu nome. Papai querido, para podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, nos ajuda, nos dá graça, meu Deus, para que possamos participar deste banquete lá no céu. Rachonari como sé. Continua, meu Deus, a fortalecer os Teus vasos, alega os corações perante a Tua face, Deus maravilhoso e fiel, acrescenta, Pai querido, a nossa fé e o nosso temor a Ti, meu Deus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar a bênção apostólica. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Como junto todos podemos dizer amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.